pode-se falar ou não da existência de uma nação palestina, dado que o caráter de nação é negado ao povo palestino. Em segundo lugar, o próprio professor Ilan Pape é bem conhecido aqui no Brasil pelo fato de ter declarado abertamente que a solução de dois estados, ou seja, a partilha da Palestina, fracassou. Ou seja, que deveria existir só um Estado habitado por judeus e árabes no território histórico da Palestina. A pergunta é: que formas poderia ter esse Estado e como se poderia chegar a ele, através de que meios poderia ser possível chegar a um Estado único na Palestina. Suponho que também democrático, não será um Estado... Bom, e é isso que eu queria perguntar. O último lembrete: este tema vai ser um dos temas este ano, 2017, não só são os 100 anos da Declaração Balfour, são os 100 anos da Revolução Russa, da Revolução de Outubro. De 3 a 6 de outubro estaremos fazendo aqui nesse departamento, em vários anfiteatros, um grande congresso sobre os 100 anos da Revolução Russa. No seu momento já está sendo divulgada a programação, e a questão da Revolução Russa, e a questão árabe, e a questão judaica vai ser um dos temas principais a serem abordados, certo, neste simpósio que estamos organizando. Bom, essas são as perguntas, e fica o convite para todos participarem de 3 a 6 de outubro nesse congresso que vamos organizar. Muito obrigado. Começar respondendo a essas perguntas, depois a gente faz um outro bloco de perguntas. Okay, thank you for the questions and the important interventions. The first question is what's the difference between ethnic cleansing and genocide? Both of them are means by which settler colonialism works. Obrigado por todas as perguntas. A primeira pergunta era sobre a diferença entre limpeza étnica e genocídio. Ambas são formas pelas quais o colonialismo e o colonialismo de povoamento funcionam. And it's an important difference because also from a legal point of view, but also from the point of view of possibilities in the future, we have to make the distinction. Há importantes diferenças, primeiramente do ponto de vista jurídico, legal, mas também de perspectiva em relação ao futuro. É importante a gente fazer essa distinção. Both of them are crimes against humanity, so by accusing the Zionist movement of ethnic cleansing, we accuse it of a very serious crime. Ambos são crimes contra a humanidade. Então, quando a gente diz que o movimento sionista está cometendo limpeza étnica, a gente está acusando esse movimento de um crime muito sério. But after genocide, it's very difficult to find a solution apart from saying sorry. Mas quando a gente fala de genocídio, é difícil a gente falar de uma solução que não seja outra a não ser um pedido de desculpas. That's why settler colonialist movement that executed genocide have no problem in talking about the past. E é por isso que movimentos de colonialismo de povoamento que executaram genocídios não tem problema algum em falar sobre o passado. According to the international law, victims of ethnic cleansing have the right to come back home. Mas, de acordo com o direito internacional, as vítimas de limpeza étnica têm o direito de voltar às suas terras. That's why I wrote the book not just about the ethnic cleansing that happened, but also how to change it.
E é por isso que eu escrevi o livro não só sobre a limpeza étnica que aconteceu, mas também de como mudar esse processo que segue ocorrendo. As I said, there are two options for settler colonialism. Either it succeeds or it is defeated. E como eu disse, há duas opções para o colonialismo de povoamento. Ou ele é bem sucedido ou ele é derrotado. If it succeeds, the ethnic cleansing continues and may be even transformed into genocide. Se ele é bem sucedido, talvez a limpeza étnica continue e talvez evolua ao genocídio. If the settler colonialist movement is defeated, the refugees of the ethnic cleansing go back home. Mas se o projeto de colonialismo de povoamento é derrotado, as pessoas que sofreram limpeza étnica têm a possibilidade e o direito de voltar às suas casas. The second question was about okay. Okay. Good, thank you. I think, I know that it's common here to equate Zionism with Nazism. Eu sei que é comum no Brasil, às vezes, igualar sionismo com nazismo. I think, for me, as an historian, as an activist, it's important not to compare, but to tell exactly what is going on. Como historiador e como ativista, eu acho que é importante não só não comparar, mas falar sobre o que está acontecendo de fato. It's not a question whether what Zionism does is like the Nazis. The question is how can those who pretend to be the victims of Nazism do such horrible things to other people. A questão não é se o sionismo é igual ao nazismo, mas a questão é como aqueles que se dizem as vítimas do nazismo fazem política sionista. That's why I want ethnic cleansing as the main tool for explaining the crimes of Zionism. Por isso que eu trato a limpeza étnica como a ferramenta principal para os crimes sionistas. And to warn that ethnic cleansing can turn into genocide. E para alertar que limpeza étnica pode se transformar em genocídio. The second question was about Zionism today, what it is. A segunda pergunta era sobre sionismo hoje, o que significa isso. I think the best definition is to say that this is an ideology that keeps the settler colonialist state alive. Eu acho que a definição mais precisa é dizer que isso é uma ideologia que permite que o estado de colonialismo de povoamento permaneça vivo. If you define yourself as Zionist, it means that you see the Palestinians as foreigners in their own homeland. Se você se define como sionista, quer dizer que você vê os palestinos como estrangeiros em sua própria terra natal. If you are a liberal Zionist, you say, I don't mind if some of them will stay there and I will tolerate. Se você é um sionista liberal, você diz que você não se importa se alguns deles permaneçam e que você vai tolerar alguns deles. If you are an extreme Zionist, you want to continue the ethnic cleansing in full force. Se você é um sionista extremista, você quer continuar a limpeza étnica em força máxima. You cannot say, I'm a Zionist, I'm a Democrat, I'm a socialist. These cannot go together. Você não pode dizer que você é um sionista, um democrata e um socialista. Essas coisas não podem ir juntas. The third question was about additional explanation for the Israeli victory. A terceira pergunta era sobre explicações adicionais à vitória israelense em 1948. There are two main elements. One is the inability at the time of the Arab world to act together in a powerful way. Há dois elementos principais. A primeira é a inabilidade do mundo árabe de atuar de um modo conjunto e poderoso. It's possible that history would have been different if the Arab world would have decided that this would be the most important issue for this. É possível que a história teria sido diferente se o mundo árabe tivesse decidido que essa seria a questão mais importante para eles. Especially if the Jordanian army would have taken a more active role. Especialmente se o exército jordaniano tivesse um papel mais ativo. But we are both professors of history and we tell our students don't do too much if history. Mas como nós somos dois professores de história, a gente sempre diz aos nossos estudantes que não façam muito a história do e se. The second important
point is the arms embargo. O segundo ponto importante é o embargo de armas, o embargo militar. The Arab armies depended on weapons from France and Britain. Os exércitos árabes dependiam de armas de exércitos franceses e ingleses. And there was an embargo on arms to them. E houve um embargo militar contra eles, né? Unfortunately, the Soviet Union was willing to send arms to Israel. E infelizmente a União Soviética também estava disponível, se prestando a vender armas para Israel também. You see, it's difficult for him to translate it. I say unfortunately because I'm a leftist. E eu digo infelizmente porque eu sou de esquerda. But I think it played a very important role, and we have to remember it. These weapons were used for the ethnic cleansing of Palestine. Mas é importante dizer que isso aconteceu e a gente tem que lembrar que essas armas vieram da União Soviética e foram utilizadas para a limpeza étnica da Palestina. The fourth question was, are the Jewish people a religion, a nation, a people? A quarta pergunta foi em relação a se judeus são um povo, uma nação ou uma religião. My own understanding is of Judaism as a religion. O meu entendimento é do judaísmo como uma religião. But after 3 generations, I think the Jewish people in Israel became an ethnic group. Mas depois de 3 gerações, eu acho que as pessoas judias em Israel se tornaram um grupo étnico. 3 generations of settlers make you an ethnic group. 3 gerações de colonos te fazem um grupo étnico. So, if you are a Jew in Brazil, Judaism is your religion, not ethnicity and not your nationality. Então, se você é um judeu no Brasil, o judaísmo é sua religião, não sua etnia ou sua nacionalidade. If you are a secular Jew, it means it doesn't mean to you too much. E se você é um judeu secular no Brasil, quer dizer que essa religião não importa para você muito. It's part of your history, your culture, your heritage, but not the most important part of your identity. É parte da sua história, da sua cultura, da sua herança, faz parte da sua identidade, mas não é uma parte muito importante. Your moral position about life is what is important. A sua posição moral sobre a vida é o que importa. And I think it's important to understand that I, as a Jew who was born in Haifa, E eu acho que é importante entender que eu, como um judeu que nasceu em Haifa, have much more in common with my friend Mahmoud, who was born in Haifa, tenho muito mais em comum com meu amigo Mahmoud, que nasceu em Haifa, than with any Jew in Brazil or Argentina. do que com qualquer judeu no Brasil ou na Argentina. I have nothing in common with them. Eu não tenho nada em comum. I have a lot in common with my friend Mahmoud. Mas eu tenho muito em comum com meu amigo Mahmoud. We both want to live in a democracy. Nós dois queremos viver numa democracia And we both live in an apartheid state e nós dois vivemos em um estado de apartheid. that treats me very nicely, or not so nicely lately, Que me trata muito bem, não muito bem ultimamente, and always treated him better. e sempre o tratou mal. The last question is about the one-state solution. For me, it's very clear that it has to be a democratic state for everyone. A última pergunta sobre a solução de um Estado, para mim é muito claro que tem que ser um Estado único, democrático para todas e todos. But we live in a multicultural world where there are religious people, tradition, people who believe in tradition, and I think we will have to have a constructive dialogue of how to make the state work for all of us. Mas a gente vive num mundo multicultural e existem pessoas religiosas, tradicionalistas, e a gente vai ter que ter um diálogo produtivo com essas pessoas para que esse Estado funcione para todos e todas. I call it the dialogical state, Eu chamo isso de um Estado dialógico, where the dialogue is not a mean to a result, it's a way of life. porque o diálogo não é um meio para um resultado, mas um modo de vida. And until imperialism came to the Middle East, this was the way people lived in the Middle East. E porque até o imperialismo chegar ao Oriente Médio, essa era a maneira como as pessoas viviam no Oriente Médio. Christian, Muslim, and Jews lived in Palestine in the same villages, in the same towns for centuries. Cristãos, judeus e muçulmanos viviam na Palestina, nas mesmas cidades pequenas, por séculos. Only after the Second World War, the division began.
Só depois da Segunda Guerra Mundial é que a divisão começa. How to get there is a big question. Como chegar lá, esse Estado único democrático é uma grande questão. The first thing we have to do is to get rid of the idea that there is a possibility for two states. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir mão da ideia de que há uma possibilidade de dois Estados. We cannot have a constructive conversation about the one state when there are still too many people believing in the two states. Não podemos ter conversas construtivas sobre a solução de um Estado enquanto tantas pessoas continuam acreditando na solução de dois Estados. On the ground, we already have a one state. Na realidade, de fato, a gente já tem um Estado. So we have to learn from history how do you change a regime of a one state which is not democratic and not just. Então a gente tem que aprender com a história de como você modifica um regime de um Estado que não é democrático e é injusto. And we need the Palestinian leadership to lead us there. E a gente precisa da liderança palestina para nos levar lá. The question is not if the Palestinians are a nation or not. A questão não é se os palestinos são uma nação ou não. I think what is important is that the Palestinians are the native indigenous people of O Palestine. que é importante é que os palestinos são um povo nativo daquele território, da Palestina, Who were denied normal life for the last 100 years. que tem sido e sua vida normal eles têm sido negada pelos últimos anos. And half of them were kicked out. E metade deles foram expulsos. Any political framework that would ensure that they will have normal life and get back what was taken from them is a good solution. Qualquer cenário político que dê para eles o que lhes foi roubado e devolva seus direitos é uma boa solução. So if we call it a binational state or a singular state or a democratic state is less important. Então se a gente vai chamar de um Estado binacional, de um Estado democrático, de um Estado único, isso é menos importante. In the 21st century we want human rights and civil rights, less national rights. No século XXI a gente quer mais direitos humanos, mais direitos civis do que direitos nacionais. And this is the best way to defeat Israel, to show that it violates every basic human rights and civil rights of the Palestinians. E essa é a melhor maneira de derrotar Israel, que é mostrar que eles violam todos os direitos mais fundamentais, direitos humanos e direitos civis dos palestinos. Thank you. Obrigado. Bom, vamos agora abrir para as questões do auditório. Alguém quer? Venha à frente, por favor, se apresente. Obrigado. Meu nome é Roger, eu sou membro do GT de Oriente Médio aqui, de Estudos do Oriente Médio da USP. Eu queria fazer 3 perguntas. A primeira, como você vê, qual possibilidade teriam os judeus no momento que eles fundam o Estado de Israel? Você teria alguma outra possibilidade, a não ser talvez criar um Estado a forceps? A não ser o quê? A criar um Estado a forceps. Forçadamente. Ok. A minha segunda pergunta é se o Estado binacional, dentro da visão dele, não transformaria em alguns anos os judeus numa minoria dentro do Estado, focando na questão do índice de natalidade da população árabe ser bem maior do que a judaica. E a minha última questão é se, como ele percebe o futuro do trabalho dele. Vi que aqui tem 2 posições. Ele pensa no Estado binacional, o senhor pensa no fim do Estado de Israel. No caso daqueles que pensam no fim do Estado de Israel, o que se deveria fazer com os judeus que estão longe do Estado? Eles seriam readequados pela região de forma pacífica? Ou teria que se criar um outro Estado via uma entidade internacional? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Ela levantou antes, você vai. Boa tarde.
tarde, eu sou Eliane Gonçalves, sou jornalista e estive também na missão na Palestina. O Magno, inclusive, com cartaz de Franz Strauss, Visit Palestine, que nos impediu de entrar no Muro das Lamentações. Eu tenho duas perguntas. Para primeiro agradecer a essa oportunidade. Né? Você está num país, primeiro é uma questão de espelho, né? Você está num país que tem uma história de colonização e que nos últimos anos tem vivido um processo bastante... Primeiro teve uma retomada da população indígena no Brasil, tem um crescimento, né? A população indígena volta a tomar corpo, volta a se estruturar e defender seus espaços. E nesse momento a gente vive um processo extremamente violento nesse confronto com as populações nativas desse país. Então, nessa atividade, nessa brincadeira de espelho, como é que você se sente estar num país colonizado, bem sucedido no processo de colonização,